Bom dia a todos vocês, pedindo ao nosso Pai que os abençoe abundantemente hoje e sempre, pedindo a sabedoria de Deus para entender e explicar a palavra de Deus. Sabedoria, meu Pai, para entendermos e vivermos também de acordo com a palavra de Deus. Amém. Hoje nós vamos terminar Gênesis 43 e o título é Sofrer por Antecipação. Isso já aconteceu com vocês? Sim, muitas vezes isso acontece conosco, porque a gente não sabe o que é que está nos esperando do outro lado. E aí a gente sofre muito. E quando o resultado vem, o momento chega da gente enfrentar aquilo, a gente vê que não era tão difícil assim. Eu, quando criança, me lembro de algo que marcou a minha vida. Nós morávamos no sítio e perto dessa área havia uma ponte, em que eu sempre queria conhecer a ponte, mas a minha mãe nunca deixava por ser muito perigosa. Houve muitos acidentes naquela ponte. E daí eu tenho uma priminha muito levada como eu, que me disse, olha, vamos fugir e vamos olhar a ponte. Aí nós fugimos e fomos lá. E chegamos lá, nos enlevamos a água maravilhosa que a gente poderia até ver o fundo, as pedras no fundo das águas. Começamos a tomar banho. Nisso veio a minha tia, mãe da minha prima, e disse, o que é que vocês estão fazendo aí? Nieta, eu vou contar para a sua mãe. Isso foi o suficiente para mim. Eu fiquei num estado de terror, porque a minha mãe, ela era muito brava. E eu tinha muito medo que a minha tia realmente fosse contar a ela. Apesar de ter implorado para a minha tia disse, não, você está errada e eu vou contar para a sua mãe. Aí, na minha cabeça de criança, eu achava que se a titia não me visse mais pela frente, ela esqueceria o fato. Então, toda vez que eu via que a minha tia se aproximava da casa da mamãe, lá no sítio, eu me escondia e não saía do esconderijo até que a titia fosse embora. E daí passou, uma vez ela veio e não se lembrou, mas na segunda vez ela se lembrou e contou para a mamãe. E a surra foi inevitável. Desta vez o sofrimento por antecipação veio com consequências. Eu realmente sofri as consequências. Mas muitas vezes nós esperamos que algo terrível vai acontecer e não acontece da maneira em que a gente está imaginando. E é isso que estava acontecendo com José e seus irmãos. Que o pai, devido à necessidade, devido ao problema que estava enfrentando, ele resolveu mandar Benjamim com os irmãos. Mas aí os irmãos ficaram concatenando, eles ficaram pensando, o que é que esse Senhor vai fazer com a gente? Será que ele vai nos tornar escravos? Será que ele vai nos colocar na prisão ou até nos matar? Vai saber aquilo que se passou na cabeça deles. Eu sei que em momento nenhum estes filhos de Jacó pensaram em algo positivo. Jacó havia orado para que eles fossem e voltassem em paz, mas os filhos não. Apesar dos filhos terem começado o processo de arrependimento do mal que fizeram para José, eles não falavam sobre Deus. É como se a incredulidade dentro deles estivesse muito grande. E todos nós sabemos que em situações como essas, a gente deve primeiramente, antes de tudo, falar com Deus, consultar, orar,
E tudo isso ajuda para que a gente tenha um resultado positivo. Mas vamos primeiro à palavra de Deus para ver o resultado dessa ansiedade dos irmãos de José. Leitura de Gênesis capítulo 43, versículos de 16 a 34. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe fora ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata, que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. Mas no lugar onde paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido, na quantia exata. Por isso, a trouxemos de volta conosco. Além de mais prata para comprar comida, não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu o tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem me falaram ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, vosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E, entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles.
Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele, por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Vocês viram aí que quando José viu o seu irmão Benjamim, mandou que o administrador o levasse para casa. E daí está escrito que um dos irmãos disse: ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Veja aí o que eu estava falando, que sem saber da situação, a gente já começa a concatenar aquelas coisas mais terríveis na cabeça, e é isso que estava acontecendo com eles. E principalmente quando a gente não tem muita fé, a gente tende a pensar essas coisas. Nós vamos ver que por eles estarem muito nervosos, eles perderam todas as pistas para reconhecer José, porque estava na cara que José estava se mostrando para eles pouco a pouco como irmão, mas eles não conseguiam ver. A começar com o administrador. Eles disseram por medo ao administrador o que tinha acontecido, que chegaram no Egito, o dinheiro tinha sido enviado de volta, eles achavam que era um engano, mas que eles tinham trazido dinheiro de volta e também que eles trouxeram mais dinheiro para comprar alimento, querendo se justificar para o administrador. E vamos ver o que é que o administrador disse para ele. Não tenham medo, o seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu o tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Quando ele diz o Deus de seu pai, esses filhos de Jacó, se não estivessem tão desorientados, eles iriam perceber: espera aí, como é que este administrador sabe quem que é o Deus do meu pai? Se ele não conhece meu pai, então eles deveriam ter feito a pergunta. Essa é a primeira pista que eles perderam. Agora aí mostra que esse administrador de José, ele era temente a Deus e ele também conhecia José. Em seguida, o administrador os levou para a casa de José, tratando os jumentos com forragem, e eles prepararam os presentes que trouxeram para entregar a José. E então, quando eles foram levados à presença de José, eles reverenciaram de novo, pela segunda vez, o cumprimento da profecia, que um dia eles iriam se reverenciar diante de José. Desta vez, me parece que José não está conversando com eles usando um intérprete. Me parece que ele está falando diretamente, porque a Bíblia não está dizendo que está usando o intérprete. E daí ele vai perguntar do homem idoso que eles falaram que era o pai, se ele ainda estava vivo. Essa é a segunda pista. Por que José estava tão interessado na família desses desconhecidos? Por que é que eles não perguntaram isso a José? Por medo, mas eram muitos detalhes. Primeiro, sobre Benjamim, ele exigindo a presença de Benjamim, agora os trazendo para a sua casa. O administrador falando que não tem importância, que o dinheiro ele havia recebido, que deveria ser um presente de Deus. Então, muitas coincidências ali que esses rapazes não viram e não tiveram a ideia de perguntar para José
por que é que você está perguntando do meu pai? Ou perguntassem ao administrador, como é que você sabe quem é o Deus do meu pai? Porque naquela época, quando se fala de adorar um Deus, as pessoas não tinham ideia de que Deus eles estavam falando, porque existiam muitos deuses, não é? Daí José vai perguntar se Benjamim era o irmão que eles tinham falado. E novamente ele vai falar sobre Deus. Ele vai falar, Deus conceda graça, meu filho. Mas, de novo, eles não fazem perguntas. É como se para eles estivessem tudo bem. E essa é a segunda vez em que José estava mencionando o seu Deus. A primeira vez, ele disse que ele era um homem temente a Deus. A primeira vez, ele disse que ele era um homem temente a Deus, para eles não se preocuparem com Simeão, que iria ficar como refém na cadeia. E agora, ao encontrar Benjamim, novamente ele fazendo a referência de Deus. Nós vemos que José estava muito emocionado com o reencontro com o seu irmão. Ele teve que se retirar para chorar. E depois, voltando, eles foram se alimentar, mas tinham que se alimentar em mesas separadas. O porquê disso é porque era contra a lei no Egito que um hebreu comesse na mesma mesa que um egípcio. Por que isso? Porque os egípcios acreditavam que todo o Egito havia sido criado pelos deuses e que as outras nações em volta do Egito não pertenciam a esses deuses, eles consideravam pagãos. E uma outra dica que os rapazes perderam é que eles foram colocados à mesa em ordem de idade, do mais velho para o mais novo. E eles nem questionaram também. Como é que José sabia disso? Parecia para mim que José queria que eles falassem, não, você é José, reconhecessem a ele. Eu acho que José queria ser reconhecido, mas não foi. E aí ele vai mostrar um favoritismo exagerado a Benjamim, servindo a Benjamim 5 vezes mais a quantidade de alimentos que estava dando para os outros irmãos. E veja que isso também era uma outra pista para eles perguntarem, mas por medo, eu não sei o que é que estava acontecendo, eles não perguntavam. E para mim parece que José queria que eles perguntassem ou que eles desconfiassem que alguma coisa estava errada, mas não estava acontecendo. Uma outra coisa que passa pela minha cabeça, pelo fato de ele ter colocado mais alimentos para Benjamim do que para os irmãos, é para testar os irmãos, para ver se eles realmente tinham mudado ou se era só da boca para fora, porque se eles não tivessem mudado nem um pouquinho, eles iriam naquele momento reclamar, por que é que você está dando mais comida a Benjamim? Nós também queremos a mesma quantidade de comida, mas ninguém falou nada. Então, para José, de certa forma, mostraria que os irmãos não eram os mesmos que ele deixou cerca de 20 anos atrás em Canaã. Sofrer por antecipação tem a única vantagem da gente estar um pouco mais preparado para aquilo que a gente não conhece. Mas, por outro lado, a gente vai ver que a maioria da percentagem aí é infrutífero. Então, a gente deve assumir em nós tudo aquilo que nós fazemos. Nós temos que assumir os nossos atos. Tudo que acontece conosco, a gente tem que ter responsabilidade de arcar com as consequências. Então, quando a gente pensa assim, seja lá o que acontecer, será com a permissão de Deus, com a graça de Deus, e eu vou fazer o possível para sair dessa situação. Quando a gente pensa dessa maneira, a gente está aceitando Deus
como convidado nessa situação e a gente está fazendo o possível de acordo com a sua palavra para resolver o assunto. Pensem um pouco nisso e vamos deixar de sofrer por antecipação, mas vamos buscar na palavra de Deus como nos apoiar, como encontrar forças através dele para enfrentar os nossos erros, os nossos problemas, o inesperado, para que a gente resolva tudo na nossa vida em uma maneira em que a gente não peque mais, mas que a gente continue sempre no caminho do Pai, que é um caminho nem sempre fácil, mas se a gente perseverar, a gente consegue fazer isso. Porque Jesus disse que é possível e é por isso que ele veio aqui para nos mostrar que ele foi capaz de vencer o mundo. E se ele foi capaz como um ser humano, nós também somos capazes na sua graça. Muito obrigada pela sua participação carinhosa, por estar comigo, assistindo os nossos vídeos. Que Jesus te abençoe, que Jesus multiplique as suas bênçãos, abençoe a sua família, abençoe o seu coração, o seu pensamento, para que você esteja sempre distante do pecado e sempre próximo de Deus. Glórias a Deus nosso Pai, e bendito seja o seu nome. Amém. Bom dia, meus irmãos. Muito obrigada e muita paz.